Bom, pessoal, então nós vamos iniciar, com o nosso encontro de hoje, tá? O nosso encontro de hoje, ele tem como tema técnicas de preparo de extratos, tá? E aí é bem interessante que vocês prestem bastante atenção sobre a metodologia que nós vamos abordar hoje, porque é uma metodologia que provavelmente aqueles que vão estar trabalhando com plantas, com extratos, vão precisar desse conhecimento, tá? E também até aqueles que não vão trabalhar com isso, né, devido à disciplina, aí vocês vão ter algumas práticas, tá? E vocês vão precisar desse conhecimento que nós vamos abordar aqui hoje, tá? E, pessoal, no decorrer da apresentação, se alguém quiser fazer alguma contribuição, tiver alguma dúvida, tá? E for do nosso alcance responder, a gente responde. Caso eu não tenha conhecimento, mas eu entre em contato depois, a gente pode estar trazendo a resposta na próxima aula. E aí vocês podem ficar à vontade, tá? Então, vamos lá. Pessoal, na aula passada, né, eu falei sobre a questão de etnobotânica, né? Que a etnobotânica ela vai estudar essa relação do homem com as plantas, né? Desse conhecimento popular que ele é repassado entre gerações, tá? E aí vocês podem estar se questionando, mas o que é que tem a ver falar de estudo etnobotânico se a gente vai abordar técnicas de preparo de extrato? Vamos lá, pessoal. Eu quero trazer para vocês aqui uma rápida abordagem sobre a questão do estudo preliminar. Né? Então, quando a gente vai desenvolver uma pesquisa, simplesmente nós não vamos dizer assim, eu quero trabalhar com planta X porque meu avô usa essa planta. E aí você já coleta o material e você já vai para o laboratório. Não, não funciona assim. Então, vou trazer alguns passos de como funciona, tá? É uma pesquisa. E claro que aqui eu não vou trazer todos os elementos para que não fique uma coisa cansativa para a gente aqui, né? Mas eu vou trazer algumas informações, tá? Que são essenciais para vocês na elaboração do projeto de vocês, tá? Primeiro ponto, eu falei para vocês da questão do estudo etnobotânico, né? Esse estudo etnobotânico, você vai conseguir algumas informações em relação à utilização de plantas, né, forma de preparo, partes da planta que são utilizadas por uma determinada comunidade, por um grupo tradicional, por um assentamento, né, por algum local onde tenham pessoas, né, e eles façam a utilização dessas plantas no tratamento de doenças. Então, uma forma de fazer o levantamento dessas plantas é através de um estudo etnobotânico, tá? E aí, esse estudo etnobotânico vai ser feito o levantamento do uso da planta pela população, tratamento de quais doenças, a forma de preparo, como é feita a coleta, esse tipo de informação que é necessária, às vezes, para um estudo experimental, tá? Você pode fazer esse levantamento de informações através de um estudo etnobotânico, tá? Ou então você pode, né, existem outros meios, como, por exemplo, você define uma planta que você vai trabalhar, né, devido a ser uma planta utilizada, né, pela comunidade. E o que é que você precisa fazer? Né? Além da identificação botânica, tá, que nós vamos chegar nesse ponto mais à frente, você precisa realizar uma prospecção científica e tecnológica. Alguém já ouviu falar nisso, prospecção científica e tecnológica? Alguém já ouviu falar sobre? Alguém já leu algum artigo sobre isso, sobre essa temática? Acredito que não, né? Bom, gente, provavelmente o professor titular da disciplina é o professor Jefferson. Ele vai falar sobre a prospecção científica e tecnológica. Como é que funciona a prospecção científica e tecnológica? Você vai trabalhar com uma planta, vamos lá. Como é o nome da planta aí que me falaram na aula passada? A pessoa está aí na chamada? Pudesse me dizer o nome da planta? Acho que não está, né?
Então, vamos lá. Vamos usar aqui como exemplo a planta que eu trabalho. Então, a planta que eu trabalho ela tem como nome popular tingui, tá? Tingui ou timbó, é o nome popular. Só que esse nome popular ele pode variar de região para região, né? Então, a gente precisa saber do nome científico. O nome dela, o nome científico é Magonia pubescens, né? Que é uma espécie da família Sapindaceae. Magonia pubescens. Então, através do nome científico, eu vou fazer uma busca nas principais bases de patente e artigos, para que eu possa ter uma ideia, né, do que está sendo pesquisado sobre aquela planta, para que eu não venha repetir, fazer um estudo que alguém já fez. Então, eu não vou estar fazendo nada inédito. Tá? Então, através, por exemplo, desse nome científico, a gente consegue fazer uma busca nas principais bases de patentes e artigos, como eu trouxe, por exemplo, aqui uma das bases de patente, a do INPI, né, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que lá você vai encontrar quais são as patentes que foram registradas e tudo. É sobre uma determinada invenção, um determinado estudo, tá? Registro de programas de computadores também é feito nessa base, tá? Então lá a gente tem essas informações patentes, tá? Por exemplo, no caso da planta que eu estou trabalhando, tem um registro de uma patente lá. E aí você vai fazer busca também nas bases de artigo, como por exemplo o PubMed, Science Direct, em que você vai pesquisar sobre aquela sua planta, né? E aí você vai saber quais são os estudos que estão sendo realizados. Se é um estudo de atividade antioxidante, atividade anti-inflamatória, antibacteriana, e demais outros estudos, né? Então, nessas bases aí, vocês vão encontrar essas informações necessárias e até informações para vocês poderem fazer a parte de discussão do trabalho de vocês, que a gente precisa confrontar os nossos resultados com a literatura, né? Eu não sei se aqui vocês já produziram algum artigo, ou tem alguém produzindo algum artigo, né? Então, é necessário que seja feito isso, esse confronto dessas informações com a literatura, tá? E aí, essa etapa da prospecção científica e tecnológica é uma das etapas de uma pesquisa, né? Uma pesquisa preliminar sobre aquilo que você pretende trabalhar. Só que aí existem alguns outros passos, né? Então, assim, você definiu o que você pretende trabalhar, você fez uma pesquisa na literatura, você viu que existem poucas pesquisas em relação àquela planta que você pretende trabalhar, e aí você observa que existem algumas lacunas, existem alguns estudos que não foram realizados, e você pretende realizar aquele estudo, né? Então você tem uma definição mais ou menos do que você pretende trabalhar. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer a elaboração do projeto, né? Alguém que já fez algum projeto de pesquisa? Alguém já fez? Já teve acesso a algum projeto de pesquisa? Tem alguém que bolsista do PIBIC? Sabrina. E Sabrina, pode ligar o microfone para a gente conversar, Sabrina e Ellen. Sabrina e Ellen, pode ligar o microfone para a gente conversar. O projeto, né? O projeto ele tem alguns elementos, né? Tem alguns tópicos. Então, por exemplo, o projeto ele tem o quê? Ele tem a introdução, né? A introdução, que aí na introdução normalmente tem a fundamentação teórica. Lá na fundamentação teórica tem uma abordagem do que a literatura traz a respeito daquele assunto. Por exemplo, nós estamos focando, por exemplo, em plantas. Então, o que a literatura traz a respeito daquela planta, tá? E aí você tem introdução, você tem um objetivo geral, você tem um objetivo específico, você tem a metodologia, você vai trazer a metodologia que você vai trabalhar para poder alcançar aqueles resultados, aqueles objetivos que você tem. E aí no seu projeto você vai ter a parte do cronograma também, que é importante para que você tenha uma organização, né, dos passos, né, dos períodos que vão ser desenvolvidos naquela etapa da pesquisa. Você tem a parte do orçamento também, então são os materiais que você vai utilizar, né? Tem as referências, né? E também tem os resultados esperados. Então, isso são alguns tópicos que estão dentro da estrutura de um projeto.
E aí no seu projeto você vai definir, você define, né? Fazer a definição do estudo, o que é que você vai estudar, quais são os seus objetivos, qual é a metodologia que você vai utilizar para alcançar aquele objetivo. E aí esse projeto ele precisa ser de acordo com as normas da ABNT, que é a vilã. Quando fala em ABNT, todo mundo aí já fica, né? Porque a ABNT ela tem as normas, né? Para projeto, norma para resumo, norma para sumário, para referência, para normas para relatórios, né, dos mais diversos. Então, todo esse projeto, essa estrutura desse projeto tem que ser de acordo com a ABNT. E aí, depois você vai fazer o quê? Vai fazer a formalização. Então, você tem o seu projeto escrito, tá? De acordo com as normas da ABNT, você definiu o seu estudo, quais são os objetivos. Então, você tem tudo muito bem definido, tá? E aí você precisa o quê? Formalizar. Essa formalização, como é que acontece? A gente chama de institucionalização. Por exemplo, aí na UFMA. Vocês vão trabalhar, vocês fizeram um projeto, e aí vocês precisam institucionalizar, ou seja, formalizar aquele projeto que vocês vão desenvolver. Então, aí, o que acontece? Você está com o seu projeto pronto, né? Seu orientador vai submeter esse projeto à aprovação do colegiado, então o colegiado vai analisar, vai aprovar, e aí vai seguir para os trâmites institucionais. Só que o que acontece? Antes, esse processo ele era um pouco mais simples, só que agora existe algumas outras etapas que são necessárias dentro dessa questão da formalização. Alguém já ouviu falar da Plataforma Brasil? Já ouviu falar da Plataforma Brasil? Não, né? Acredito que não. Tá. Vamos lá, pessoal. A Plataforma Brasil, o que ela é? Ela é uma base, né, de registro de pesquisas envolvendo seres humanos, né, dentro de todo o sistema CEP. Né? O que é o sistema CEP? É o Comitê de Ética e Pesquisa. A Plataforma Brasil, nada mais, nada menos, é o quê? Uma plataforma em que você vai submeter o seu projeto a um comitê de ética e pesquisa e ele vai analisar, né? E aí você vai ter a formalização, né? Precisa passar por esse comitê de ética. Então, por exemplo, quem vai realizar estudo etnobotânico precisa submeter a sua pesquisa para a Plataforma Brasil, né? Por quê? Porque está envolvendo pessoas. Você vai fazer entrevista com pessoas, tá? Então, seu projeto ele precisa ser submetido na Plataforma Brasil. Então, ela permite que as pesquisas elas sejam acompanhadas, né? De diferentes estágios da pesquisa, desde a submissão até o desenvolvimento da pesquisa em si. Então, essa é uma plataforma, né, do Comitê de Ética que o seu projeto precisa ser aprovado, né? Você que vai trabalhar com estudo etnobotânico, tá? Então, precisa dessa aprovação. Você que está trabalhando com plantas, também tem uma outra plataforma, que é a plataforma do CIGEM. Afinal, o que é o CIGEM, né? O CIGEM é o Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado. E aí vamos por partes, tá? O que é patrimônio genético? O patrimônio genético é toda aquela informação genética de animais, de plantas e de micro-organismos. Seja de qualquer parte da planta, de folha, de raiz, de flor, é todo esse patrimônio genético, é toda essa informação genética. Seja do organismo vivo ou morto, tá? Então, tudo que envolve isso, essa questão de patrimônio genético, tanto animais como plantas, como tudo precisa passar por esse cadastramento no CIGEM, tá? Como o nome já diz, Sistema Nacional de Gestão de Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado. O que é o conhecimento tradicional associado? Esse conhecimento, né,
de comunidades tradicionais, comunidade quilombola, comunidade indígena. Esse é o conhecimento tradicional associado. O conhecimento tradicional que aquele povo, conhecimento tradicional que aquele grupo tem em relação a um determinado assunto, a uma determinada planta, né? Então, uma forma de resguardar aquele conhecimento, todo esse conhecimento em relação à questão do patrimônio genético e do conhecimento tradicional, tá? Então, isso é uma das plataformas, tá? E aí, de forma resumida, professor, mas afinal, eu quero desenvolver um projeto, eu quero fazer um estudo etnobotânico e logo após o estudo etnobotânico, eu quero ir para o laboratório para desenvolver a pesquisa. Afinal, o que é que eu preciso fazer? Primeiro, né? Se você tem um nome, popular daquela planta, você busca o nome científico, você faz uma pesquisa, uma prospecção científica e tecnológica a respeito daquela planta com aquele nome científico. E aí você vai encontrar o número de patentes, o número de artigos em cada base, quais são os assuntos daqueles artigos, o que está sendo pesquisado em relação àquela planta. E aí você tem todas essas informações. Com essas informações você consegue produzir um artigo sobre prospecção científica e tecnológica daquela planta. E você também tem a informação necessária para a elaboração do seu projeto. Quando você elabora o seu projeto, você elaborou o projeto, e aí você vai fazer o quê? Você passa pela plataforma Brasil, e você tem a aprovação do Comitê de Ética. Com a aprovação do Comitê de Ética, você vai formalizar na instituição. E aí você vai formalizar, o colegiado aprova, e aí dá um encaminhamento, para a instituição para poder institucionalizar aquele projeto. Tá? E aí, dentro disso, também tem um cadastramento no SIGEM. Esse cadastramento no SIGEM, existe uma pessoa responsável na instituição para fazer isso. Tá? Para fazer o cadastramento dessa pesquisa, tá? Então, existe uma pessoa para fazer esse cadastramento no SIGEM, tá? Então, são algumas etapas que você tem que fazer antes de iniciar a sua pesquisa, né? Vocês entenderam bem alguma dessas etapas? Tem alguma dúvida? Vocês conheciam a plataforma Brasil, conheciam o SIGEM, sabiam que tinha necessidade de formalização do projeto, de institucionalizar? Já tinham ouvido falar em prospecção científica e tecnológica? Você já tinha ouvido alguma dessas informações aqui que eu trouxe? Não, né? Pois é, pessoal. Então, são algumas informações bem necessárias, né? Dentro de um projeto de desenvolvimento de uma pesquisa, tá? Pois é, ele tem uma certa burocracia aí, até que não é um processo muito, muito demorado, tá? Mas é um processo necessário. Então, aí, quando vocês tiverem com o professor titular falando sobre essa questão de projetos envolvendo plantas, é bem provável que ele vá tocar nesse assunto, essa questão, né? Isso, Maílson, no caso com planta, tá? Com planta, tá? Você precisa desse cadastramento no SIGEM. E aí, no caso, como no caso no caso de plantas, né, como não vai ser trabalhado com humanos, né, então, se não me falha a memória desse caso, não precisa passar pela plataforma Brasil. No caso de estudo etnobotânico, precisa passar pela plataforma Brasil, né, porque você vai fazer entrevistas e tudo mais. Agora, se você não ir fazer entrevista, esse tipo de coisa, então, até onde eu lembro, não precisa passar pela plataforma Brasil. Agora precisa do cadastramento no SIGEM, tá? Porque, no caso, você tem informações sobre um conhecimento tradicional associado e você tem informações também sobre a questão do patrimônio genético, tá? Mas aí esse cadastramento no SIGEM é depois que seu projeto está pronto, né? Seu projeto está pronto, aí tem esse cadastramento no SIGEM e aí cada instituição tem um servidor responsável por fazer isso, tá?
Então, são alguns passos, tá? Para que fique claro, porque alguém pode pensar que, eu vou trabalhar com tal planta, e aí, eu vou trabalhar com essa planta aqui. E aí você já cai no mato, né? Falar na linguagem popular, e coleta aquela planta e já vai para o laboratório. Não, existe alguns passos, né? Que você tem que realizar antes, tá? Para que você faça as etapas da forma que ela deve ser, tá? E aí, pessoal, vamos supor que foi feito tudo isso, né? Pronto, Maílson, ele vai trabalhar com a planta, e aí o Maílson já sabe qual é a planta que ele vai trabalhar, sabe o nome científico, ele fez a prospecção científica e tecnológica. Essa prospecção científica, gente, é para que você conheça o que tem na literatura sobre aquela planta que você vai trabalhar, entendeu? Não é obrigatório você fazer, mas você vai ter que fazer uma busca na literatura. Você não vai fazer uma pesquisa às escuras, sem saber o que está sendo pesquisado, o que está sendo publicado, para não correr o risco de você repetir uma coisa que já está sendo feita ou que foi feita, né? E aí, dando continuidade, por exemplo, o Maílson resolveu trabalhar com a planta, e aí ele fez essa prospecção científica e tecnológica, tem todas as informações, e aí ele escreveu o projeto, formalizou, né, institucionalizou, passou por aprovação, foi feito o carregamento no CIGEM, está tudo ok. Toda etapa preliminar ele já fez. Está tudo certo, ele já pode iniciar a pesquisa dele. Agora, ele vai para campo, tá? E agora nós vamos entrar dentro da parte do conteúdo que trata, né, da parte experimental de uma pesquisa com planta, tá? Principalmente aquele pessoal que está trabalhando com planta ou pretende trabalhar com planta, vamos ter um pouquinho de atenção maior daqui em diante, tá? Que eu vou trazer algumas informações bem importantes em relação a essa parte experimental, tá? Vamos lá. Eu falei muito sobre a questão de extrato, né? Extrato de plantas, tá? E aqui a gente precisa saber o que é um extrato. Então eu trago uma definição da farmacopeia brasileira. O que é a farmacopeia brasileira? A farmacopeia brasileira é o Código Oficial Farmacêutico do país, né? Onde dessa farmacopeia vai ser estabelecidos os requisitos mínimos de qualidade para insumos farmacêuticos, medicamentos e produtos para a saúde. Então, ele traz, né, alguns protocolos em relação à qualidade desses insumos farmacêuticos, tá? E aí, na farmacopeia, ele traz uma parte de definições, tá? E aí, segundo a farmacopeia brasileira, o que é que são os extratos? São preparações de consistência líquida, semissólida ou sólida, obtida a partir de drogas vegetais. Para ficar mais claro aqui, poderia ser obtida a partir de matéria-prima vegetal, ou seja, através de folhas, de raízes, de casca de caule, utilizando-se métodos extrativos e solventes apropriados. E aí nós vamos, mais à frente, entrar na parte de métodos extrativos, tá? Mas antes disso, a gente já sabe o que é um extrato. É uma preparação de consistência líquida, semissólida ou sólida, né? A partir de material vegetal, né? Em que você vai utilizar o quê? Um solvente. Esse solvente a gente chama de líquido extrator. O que é um líquido extrator? São solventes ou mistura de solventes que são utilizados no processo de extração. Líquido extrator, solvente ou mistura de solventes que são utilizados no processo de extração. Então, vocês são da química, vocês estão em qual período aí, pessoal? Queria saber qual período que vocês estão. Oitavo, né? Vocês já tiveram química experimental, vocês já tiveram técnicas laboratoriais, vocês já tiveram química analítica,
Ah, bom, que ótimo, você já tiver todas essas disciplinas, né? Então, aí, vamos lá. Me dizem aí, por exemplo, um solvente que vocês acham que pode ser utilizado como um líquido extrator. E aí, pessoal, vocês podem estar falando aí, porque vocês escrevem só no chat aí. E aí, acetona, etanol, etanol. Porque se aí vocês não interagirem, vocês não vão entender muito bem essa parte aqui de produção de extrato, não, tá? E aí eu quero que vocês possam interagir para que a gente vá conversando, vocês entendam melhor. Na aula passada foi bem bacana, porque teve umas pessoas que participaram, tá? Então, aqui, ó, Sabrina disse acetona, L de cetanol, tá? São solventes, né? Inclusive são solventes que são utilizados na produção de extrato. Muito bem, tá? Então a gente já sabe o que é extrato, né? Essas preparações de consistência líquida, semissólida ou sólida, tá? A partir de matéria-prima vegetal, utilizando um solvente, tá? Que pode ser chamado de líquido extrator. Que o líquido extrator que é um solvente, uma mistura de solvente, utilizado no processo de extração. Tá? E agora nós vamos entrar na parte de processos extrativos. Parte de métodos, tá? Existem vários processos extrativos. Só que nós vamos abordar apenas alguns deles para que não venha causar confusão na cabeça de vocês, tá? E para que não tenha muita informação que vocês também, no momento, a priori, não vão utilizar. Então, Ellen, como a gente escolhe o solvente certo para usar? Ellen, segura aí que eu vou chegar nesse ponto já já, viu? Segura aí que tem um tópico aqui dentro, essa parte de solvente, tá? Já que eu retorno, viu? Já que eu vou retornar aí. Então, pessoal, primeiro, os processos extrativos, eles são divididos em processos extrativos a frio e a quente. Primeiro, processo de extração a frio. Um dos processos de extração a frio é conhecido como maceração. Como que ocorre a maceração? Né? A extração da matéria-prima vegetal, ela é realizada num recipiente fechado durante um período de horas ou dias, sob agitação ocasional e sem renovação do líquido extrator. Ou seja, sob agitação ocasional. Seria basicamente, de vez em quando você vai lá e agita aquele frasco, né, que está fechado, e não tem a renovação do líquido extrator, ou seja, não tem a substituição do solvente. Ficou claro esse ponto? Como é que ocorre a maceração? De forma bem resumida, a maceração você vai ter o quê? O seu material vegetal, juntamente com o líquido extrator, juntamente com o solvente. Basicamente, a maceração é isso. E aí você tem a maceração, que ela pode ser estática. A maceração estática, eu não tenho agitação. E tem a agitação dinâmica. Dinâmica já vem disso, de movimento. Por exemplo, aqui, vocês estão vendo essa imagem, vocês podem observar que tem vários frascos aqui. Ó, vários frascos. Esses frascos, eles estão cobertos, tem uma tampinha, todos com uma tampa, e estão nesse equipamento. Esse equipamento aqui é um adaptador cheio, em que esses frascos eles ficam sob agitação. E aí você determina qual a rotação que você quer. Tá?
E aí tem a rotação, né, desses frascos, tá? E aí você vai e melhora esse seu processo de extração, tá? Então, de forma bem resumida, o que é a maceração? Né? Você vai ter a extração da matéria-prima vegetal, né? A extração da matéria-prima vegetal é no recipiente fechado, não tem a exposição à temperatura, tá? E esse material vai ficar durante um período de horas ou dias sobre a agitação, pode ser ocasional, pode ter agitação, como não pode ter agitação, e não tem renovação do líquido extrator. Existem alguns procedimentos em que tem a renovação do líquido extrator. Por quê? Porque existem várias técnicas de preparo de extrato. Um dos pontos negativos desse processo, não ocorre o esgotamento do material vegetal. O que significa esgotar? Esgotar não é retirar tudo. Então, esse material vegetal, ele não é retirado tudo. Né? Todos os metabólitos secundários, né? Todos os produtos ativos daquele material não são retirados por completo, porque não tem um esgotamento do material. E aí, vocês entenderam mais ou menos como é que ocorre o processo de maceração? Vamos lá, Ellen. Liga teu microfone aí. Ellen tá trabalhando com planta, né? Sim. Tá trabalhando com planta. Vamos lá. A maceração, ela vai ser um processo de extração a frio ou a quente? Pode ser das duas formas, como o senhor explicou aí, tanto a frio quanto a quente. Na verdade, o processo de extração de maceração, ele é a frio, viu? Ele não vai estar submetido à elevação de temperatura, alteração de temperatura, tá? Primeiro ponto, maceração, processo de extração a frio, em que seu material ele vai estar em contato com um solvente, que a gente chama de líquido extrator, em um recipiente fechado, tá? De preferência, um recipiente que ele não tenha contato com a luz, esteja coberto, um recipiente, pode ser um frasco âmbar. Vocês conhecem o frasco âmbar, né? Conhece o frasco Que é âmbar? de material mais escuro, né? Isso, frasco âmbar, ele é escuro, né? Marrom, ou meio marrom. Então, frasco âmbar. De preferência que o material seja colocado em um frasco âmbar, tá? Para não ter esse contato com a luz, tá? E aí, esse seu material vegetal, ele vai estar com um líquido extrator dentro de um recipiente fechado e vai ficar ali em contato com aquele líquido durante algumas horas ou alguns dias, tá? E aí, esse frasco, ele pode ser submetido à agitação ou não, porque a agitação vai melhorar esse processo de extração. E aí, não tem a renovação do líquido extrator. Existem alguns procedimentos em que o pessoal realiza a filtração e pega aquela que eles chamam de torta, que é o material vegetal, e coloca novamente com o líquido extrator, para tentar fazer um esgotamento. Ou seja, para tentar retirar todas as substâncias presentes ali naquele material vegetal, tá? Como eu estou falando para vocês, existem várias técnicas de preparo de extrato, tá? Mas aqui, quando falar maceração, vocês já vão saber que é uma das características da maceração, é o contato do material vegetal com o líquido dentro de um frasco fechado,
durante horas ou dias sem aquecimento. É um processo a frio. Então, primeiro processo aí nós já abordamos, tá? Que é a maceração. Outro processo a frio é a percolação. E aqui a gente tem a imagem de um percolador, tá? Esse recipiente aí de inox, tá? É um percolador, recipiente de inox. Eu acredito que aí no laboratório vocês têm um recipiente desse, tá? Um percolador. Pronto, Ellen. Ó, eu tô com 2 perguntas tuas aí que eu ainda não respondi, né? Como a gente escolhe o solvente certo para usar e quando se utiliza a quente. Essas 2 perguntas, nós vamos chegar nela já já, tá? Eu não respondi porque ela tá dentro do nosso conteúdo aqui, tá? Mas já que eu chego lá, vamos lá. E aí, outro processo a frio é a percolação, em que usa um percolador. Eu acredito que aí vocês têm um percolador no laboratório. Eu acho que o professor Jefferson fez a aquisição de um através de um projeto. E como é que funciona a percolação? Já é uma operação dinâmica que ela é indicada para a extração de substâncias, né, que sejam termossensíveis, ou seja, tem uma sensibilidade à questão de temperatura, né, e sejam presentes em baixos teores na planta. Então, como é que acontece aqui o arrasto dos metabólitos, né, eles ocorrem pela passagem contínua do líquido extrator, do solvente, no interior do percolador, onde eu vou ter o meu material vegetal. E aí vai ter o esgotamento do material, ou seja, eu vou fazer toda a retirada, né, daqueles metabólitos, daquelas substâncias, daquele meu material. Coloco ali o meu material, né, no percolador, e aí eu tenho um líquido extrator, que é meu solvente, e ele vai fazendo essa passagem dentro do percolador, e ali embaixo, ó, aqui embaixo, eu vou ter o gotejamento, tá? Vou ter o gotejamento aqui. E aí eu vou conseguir ter um processo de extração melhor, tá? A percolação tem sido um dos processos extrativos mais utilizados. É a percolação e a maceração. São as 2 técnicas de extração mais utilizadas que vocês vão ver, principalmente nos artigos, tá? E aí nós vamos entrar agora no outro tópico, são as extrações a quente em sistema aberto, porque tem a extração a quente em sistema fechado. Aqui, Ellen, entra aí na tua pergunta, e quando se utiliza a quente em sistema aberto? Eu vou trazer para vocês aqui 2 exemplos. Vitória, pode ficar à vontade, Vitória. Professor, quando o senhor fala, né, no processo anterior, você pode voltar lá, por favor? Percolação. O senhor fala que esse é um processo a frio, certo? Isso. Como que ocorreria a extração dessas substâncias termossensíveis, né? Como que seria, já que substâncias assim, elas são aquelas substâncias sensíveis a uma certa temperatura? Tá. Como tu pode ver, a percolação ela é justamente indicada para a extração dessas substâncias. Justamente por quê? Porque é um processo a frio. Ou seja, eu não vou estar submetendo aquelas minhas substâncias a uma elevação de temperatura. Tu pode ver que na questão conceitual ele diz assim, ó, é uma operação dinâmica indicada para a extração de substâncias termossensíveis. Ou seja, esse processo de extração a frio, a percolação, é um dos processos indicados para a extração dessas substâncias, tá? Justamente pelo fato de ser um processo em que aquele meu material ele não vai ser submetido à temperatura. Deu de entender, Vitória? Deu sim, professor. Obrigada.
tá? Então, justamente esse método, ele é indicado para a extração dessas substâncias que são termossensíveis, tá? E aí, ó, esses dois métodos que eu abordei aqui, tanto a maceração, né, como a percolação, são métodos, processos de extração a frio, tá, pessoal? Sempre lembre disso. E o que é que acontece? Quando você estiver lendo um artigo, normalmente o artigo ele não vai dizer assim, foi utilizado do processo de extração a frio, e aí dizer que foi a maceração. Não, ele vai trazendo o procedimento, e aí pelas características você vai conseguir identificar. Ah, foi uma maceração. Ah, foi uma percolação, tá? E aí ficou claro, pessoal, os dois, tanto a maceração como a percolação. Vamos lá. E aí, Ellen, nós chegamos no processo de extração a quente, sistema aberto, tá? Porque eu estou colocando aqui, deixa enfatizado que é sistema aberto, porque tem, como eu falei para vocês, tem vários métodos, né? E aí a gente precisa estar especificando, né, as características daquele método. Então, existem dois processos de extração a quente em sistema aberto. Um é a infusão. Tu vai ter o contato, né, direto do material vegetal com água fervente em um recipiente coberto, né? A infusão é um processo de extração simples. Aqui a infusão, gente, vocês observar, seria basicamente eu vou fazer um chá aqui, né? Então eu fervi a água e aí eu vou pegar uma casca, vou colocar dentro e o pessoal chama de abafar, né? Quando você, eu acredito que vocês já viram muitas vezes o pessoal preparando algum chá em que coloca água para ferver, né? E aí você pega aquela água, coloca ela numa xícara, e aí você coloca, por exemplo, algumas cascas ali dentro, algumas folhas, e aí você o pessoal chama de abafar. Você coloca uma tampinha em cima, um pires, alguma coisa assim. Eu acho que alguém já deve ter feito isso em casa, né? Então, daí a infusão. O que é a infusão? A extração ocorre pelo contato. Extração simples, tá? É um processo de extração simples. Estão conseguindo me ouvir bem, pessoal? Porque deu um alerta aqui, né, que tinha perdido a conexão. Pronto, conseguindo, né? Então, deu de entender como é que é a infusão? Acredito que sim, né? Outro método, né, de extração a quente em sistema aberto é a decocção. Como é que funciona? É uma técnica no qual o material vegetal, no caso a raiz, a casca do caule, as folhas, fica em contato durante um certo tempo com um líquido extrator em ebulição. Então você coloca ali, é como se você pegasse um frasco qualquer, colocasse ali no fogo, no caso em casa, né? E você colocasse a água, por exemplo, para ferver, e aí você colocasse a sua casca, a sua raiz ali, né? E deixasse em ebulição. No caso, eu estou dando um exemplo aqui de como seria em casa, mas no laboratório seria diferente. O que é que eu teria no laboratório? Eu teria uma chapa de aquecimento, eu teria um becker, e aí eu iria colocar ali água destilada, ou então algum outro solvente, e iria colocar meu material vegetal dentro. Só que aí, pessoal, o que acontece? Ocorre a questão da limitação. Por exemplo, nesse caso da decocção, se você ir realizar esse procedimento no laboratório,
não tem fundamento você usar, por exemplo, um líquido extrator que seja volátil, porque rapidamente ele vai volatilizar e você não vai ter líquido extrator nenhum. Se você não tem líquido extrator, você não tem processo de extração. Então você tem que saber escolher qual o líquido extrator, né? Só que a decocção é um procedimento que normalmente ela não é realizado no laboratório. A percolação e a maceração, tá? Percolação e a maceração. Então aqui a gente abordou os métodos os processos extrativos, né? E aí, vamos lá, vou sortear uma pessoa aqui para me trazer aqui um resumo aqui, pelo menos citar os processos de extração que eu abordei. Vamos lá, Cássio, me diz aí qual foram os processos de extração que foram abordados. Primeiro, a frio. Pode ligar o microfone aí, pode falar, fica à vontade. Olha aí, Cássio, faz teu nome. Pode ficar. Gente, não tenham medo de errar, não. Você falar alguma coisa errada não tem problema, não. Às vezes isso acontece. Tá? O Cássio está usando computador do laboratório, né? Me dizer quais foram os métodos, os processos de extração aí que foram abordados. Primeiro a frio, depois a quente. O primeiro foi que a frio foi a maceração, que... Maceração, isso, Sabrina. Isso. A frio, maceração. E aí a maceração é basicamente o quê? Como é que ocorre? Que é o contato ali da planta com o líquido extrator sobre agitação em um determinado período de tempo, em recipiente fechado. Isso. E aí tem a percolação, né? Tem a percolação também, né? Que já é um processo em que tem um esgotamento do material, tá, pessoal? Eu tenho a passagem do líquido extrator, do solvente no material, e aquela passagem lenta, ela vai ocorrer o esgotamento do material, tá? E aí... Alguém mais me fala aí do processo de extração a quente. Eu acho que infusão, professor. Infusão, né? Que no caso lá eu vou fazer o aquecimento do líquido e eu vou colocar o meu material vegetal, né? Isso. E aí a infusão, aí tem a outra, que é a Decocção, esqueci o nome direito. A outra é a decocção, tá, gente? Decocção. Então, o material vegetal ele vai ficar em contato com o líquido, tá? Em ebulição, tá? E aí, nós vamos chegar aqui num ponto em que foi a Ellen fez a pergunta, tá, Ellen? Eu respondi já a primeira pergunta, que foi como é a quente, né? Quando se utiliza processo extrativo a quente. E eu trouxe como exemplo a infusão e a decocção. Só que existem outros métodos, tá, gente? Eu não trouxe os outros métodos porque não cabe no momento, tá? E aí, a Ellen me perguntou como a gente escolhe o solvente certo para usar. Ponto. Aqui, tem alguma possibilidade da infusão ser a frio? Se tu observar, se o meu líquido extrator ele não for submetido à elevação de temperatura, ou seja, ele não for fervido,
e eu só colocar o meu material vegetal em contato com o líquido, vai ser basicamente uma maceração. Vai ser uma característica da maceração. Porque a maceração é o contato do material vegetal com o líquido extrator, é um procedimento a frio. Se, no caso, a infusão fosse a frio, né, não seria a infusão, seria a maceração, tá? Então, uma das características da infusão é justamente isso. O material está em contato com o meu líquido extrator, eu uso como exemplo aqui a água, né, fervente, tá? Deu de entender mais ou menos aí a resposta? Porque tu vai Deu, observar a professor, questão da característica. é porque eu estou lhe perguntando, né? Porque lembrei aqui de um episódio da minha infância. Eu não sei se todos vão, se todos fizeram isso, mas não tem aquela planta onde as pessoas usam aquela bucha vegetal? Que eu não estou lembrando o Sim, nome. E aí eu lembro que eu brincava muito com a folha dessa planta. E aí era frio, né? Assim, né? Vendo que agora era frio, porque eu tirava o extrato, o suco, né? Vamos dizer aqui, entre aspas, normal, né? Aí amassava a folha ali e conseguia o extrato verde. Por isso que eu tô lhe perguntando, né? Porque eu lembrei desse episódio é, aqui da. tu tinha ela, né, tu A triturava gente ela de alguma fazia, forma, né? eu e que as crianças aqui da rua a gente fazia isso, não sei porquê, mas a gente fazia. Triturava, aí tu colocava É, água, né? colocava na água, Isso, por isso que pois eu tô lhe é. perguntando, né? Então tu vê que é uma característica de uma produção de um extrato. Tu tem um Uhum. material vegetal, né? E aí aquele material tu vai triturar ele de alguma forma e tu vai colocar um líquido extrator, né? Aí depois filtra, talvez vocês usassem um pano, alguma gás, alguma coisa para poder filtrar, ou só tirava a água, alguma coisa assim. Entre a infusão e a decocção, tem uma que é melhor para retirar as substâncias, porque sobre fazer o chá em casa, tem pessoas que dizem que é melhor de uma forma do que a outra. Acontece isso também no laboratório. E Ellen, o que acontece? No laboratório, a gente costuma não. Normalmente a gente não prepara extrato usando a infusão e a decocção. Né? A gente não utiliza desse processo extrativo no laboratório. Por quê? Porque eu posso ter eu posso perder algumas substâncias que são sensíveis ao calor, tá? Tanto que os procedimentos de laboratório, eles são com temperatura controlada. Nós vamos chegar a esse ponto aí. Esses procedimentos normalmente eles são com temperatura controlada, para que eu não possa perder algumas substâncias que, por exemplo, são voláteis, entendeu? Então, normalmente a gente não costuma utilizar da infusão e da decocção no laboratório. No laboratório, normalmente não é uma regra, mas normalmente é utilizado maceração ou percolação, tá? A percolação, ela é um método ainda melhor, porque como vocês viram, uma das características dela é justamente essa questão, né, de ser indicada, no caso, para retirada de substâncias termossensíveis e também porque ela faz o esgotamento do material. Então, ela faz toda a retirada das substâncias ali daquele meu material. Por isso que é um dos métodos mais utilizados, tá? Então, a questão da infusão e a decocção no laboratório ela não é assim. Eu nunca preparei nenhum extrato utilizando desse processo extrativo, entendeu? Eu trouxe aqui para vocês porque vocês possam conhecer essa parte do processo extrativo, tá? Mas normalmente vocês vão ver esses processos extrativos, não é uma regra, normalmente vai ser maceração ou percolação, tá? E aí, voltando aqui para a parte da escolha do solvente, nós estamos 3 e 4. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho, pessoal, rapidinho, 2 minutinhos, e aí eu volto aqui, tá? É rápido, só para me beber uma água aqui, que eu já falei 1 hora. E aí nós vamos voltar para a questão da escolha do solvente, tá? Só 1 minuto aqui, já que eu volto.
Bom, pessoal, voltando aí, tá? A extração, o que acontece? No processo de extração, acho que tá todo mundo aí, de novo, eu cheguei logo retornando. Tá todo mundo aí, pessoal, conseguindo ouvir bem? Pronto, tudo certo. Vamos lá. Então, pessoal, dentro de um processo de extração, tá? É necessário a gente realizar o quê? A escolha do solvente, tá? O pessoal perguntou aí sobre a questão do solvente. Deixa eu voltar aqui. A Ellen. Ellen, vamos lá. A questão da escolha do solvente. Existem os vários solventes, como, por exemplo, aqui tem como exemplo éter de petróleo, hexano, tolueno, clorofórmio, etanol, metanol, misturas hidroalcoólicas, né? No caso, seriam mistura não, água acidificada, água alcalinizada. Então, tem vários solventes aqui, né? E tem os tipos de substâncias que são preferencialmente extraídas por esses solventes, né? E aí, a gente faz um estudo, né, uma escolha de solvente, de acordo com aquilo que a gente pretende extrair. Então, eu vou falar aqui, o que é que acontece? O que é que a gente observa na prática? Normalmente, pessoal, na produção do extrato bruto, porque tem um extrato fracionado. O extrato fracionado nós não vamos entrar nessa parte aí, tá? Nós vamos focar no extrato bruto. O extrato bruto, normalmente, é utilizado uma solução hidroalcoólica ou então o etanol, tá? Normalmente na produção de extrato é realizado utilizando esses solventes ou então esses líquidos extratores. E aqui eu tenho uma observação embaixo que diz assim: praticamente todos os constituintes de interesse para análise fitoquímica apresentam alguma solubilidade em mistura etanólica ou metanólica, né? Mistura etanólica ou metanólica, a 80%, né? De tal modo que essas costumam ser empregadas com frequência. Então, normalmente é utilizado uma solução hidroalcoólica ou somente o etanol, tá? Então, o etanol, normalmente ele é muito pregado, muito utilizado. E o que a gente vai observar na prática é que vários metabólitos secundários, eles possuem uma afinidade muito grande com o etanol. Tanto que os extratos etanólicos, quando é realizada a triagem fitoquímica, ou seja, a triagem é para a identificação de metabólito secundário presente no extrato, que vai ser na nossa próxima aula que nós vamos abordar, tem uma grande quantidade de metabólitos secundários são extraídos, né, nesse processo de extração utilizando o etanol, tá? Então, normalmente é utilizado o etanol ou uma solução hidroalcoólica, tá? Então, aí no laboratório, quando vocês irem preparar extrato, provavelmente vai ser um extrato etanólico ou um extrato hidroalcoólico, tá? Então, o extrato, Ellen, o solvente ele é escolhido de acordo com aquilo que você pretende extrair, tá? Então, normalmente, tem um melhor processo de extração quando é utilizado o etanol ou uma solução hidroalcoólica, tá? Mas isso não é regra, tá? Isso não é regra. Por quê? Porque como vocês já estão no 8º período, quase terminando o curso, vocês sabem que existe solventes que eles apresentam toxicidade para o organismo, tá? Então, alguns solventes não são indicados para que a gente faça a utilização. Outro ponto também é a questão da polaridade, tá? Polar e apolar. Então, não faz muito sentido a gente utilizar vários solventes polares, vários solventes apolares. Não. A polaridade é a mesma, então não tem muito sentido, tá?
Então, seria uma coisa muito trabalhosa. Então, normalmente, não é regra, normalmente, na produção de extrato, é utilizado como solvente, como líquido extrator, o etanol ou uma solução hidroalcoólica, tá? É provável que aí vocês vão trabalhar com algum desses dois líquidos extratores. No caso, quem é de vocês vai trabalhar com planta? Não sei se é a Ellen. É tu, Ellen, que vai trabalhar com planta, que vai precisar fazer extrato, alguma coisa assim? O professor disse que a gente vai botar em prática essas técnicas. Depois dessas suas aulas, a gente vai botar para o laboratório e botar em Isso. prática. Então, provavelmente, vocês vão utilizar o etanol ou uma solução hidroalcoólica, tá? Um desses dois que vocês vão utilizar, que normalmente são os mais utilizados no laboratório. Por quê? Porque são mais acessíveis, são de baixo custo, praticamente todo laboratório tem. Eu tenho um processo de extração muito bom, como eu li para vocês aqui, fiz essa observação, dessa informação, né? Então, os constituintes, eles têm uma afinidade muito boa com esses solventes, então são solventes que normalmente são utilizados nesse processo de extração, tá? Então, essa parte da escolha do solvente, ela é muito importante dentro do processo extrativo, tá? Então, é bem importante vocês saberem disso, porque de acordo com aquilo que você pretende obter, aí você vai utilizar aquele solvente. Por exemplo, eu já fiz um extrato hexânico, é um extrato que ele é muito trabalhoso porque ele tem uma característica um pouco ruim, ele não seca igual um extrato etanólico, ele fica um extrato pastoso, parecendo com a graxa, a quantidade de substâncias que tem afinidade são poucas. Eu acho que eu me recordo que no extrato hexânico que eu fiz, eu acho que eu identifiquei só um metabólito secundário. Enquanto no extrato etanólico você consegue a identificação de vários outros. Por quê? Porque eles possuem uma afinidade maior com o etanol, tá? Pronto, agora nós vamos aqui pro que vocês vão realmente fazer, né, quando irem trabalhar com planta, a prática. Primeira coisa que vocês vão fazer é o quê? A coleta e identificação do material botânico. O que é que vai acontecer? Você definiu a planta que você vai trabalhar, agora você vai fazer a coleta. Primeiro ponto, período da coleta. Você tem que saber, você tem que buscar na literatura se existe alguma informação sobre determinado período que é melhor para se fazer a coleta a coleta daquela planta. Por que eu estou falando isso? Porque, gente, não é indicado que você faça coleta durante, por exemplo, o período da tarde. Por quê? Porque o período da tarde é um período mais quente e você pode ter a perda de algumas substâncias, tá? Só que existem plantas que elas produzem... existe um horário que elas têm uma produção maior de substâncias, uma produção maior de metabólitos secundários. Lembram lá da primeira aula que eu falei para vocês que os estresses abióticos, ou seja, temperatura, disponibilidade de água, umidade, pode interferir na produção de metabólitos? Pois é. Então, não é muito indicado que se faça uma coleta durante um período quente, ali, num período da tarde, por exemplo. Normalmente, as coletas elas ocorrem de manhã, tá? Que é um período em que não tem tanto sol e não corre o risco de você ter a perda de algumas substâncias, tá? Ou então daquela planta não estar produzindo aquela substância. E aí, você tem que escolher o horário que você vai fazer sua coleta, fazer o registro das coordenadas com o aparelho de GPS. Por quê? Porque no seu artigo, no seu trabalho, você precisa identificar onde você fez a coleta. E aí essa identificação ela ocorre por meio das coordenadas, em que você vai ter esses dados através da utilização do GPS. E essas coordenadas servem para que você, no momento de fazer uma outra coleta, você saiba exatamente onde foi o local que você fez a primeira coleta. Tá? E aí, registro das coordenadas, período de coleta, né, o turno de coleta, qual é o período, né,
Qual o período ali do ano que você está fazendo aquela coleta? Se é no inverno, se é no verão? Por quê? Porque tem fatores abióticos que podem interferir na disponibilidade de metabólitos secundários, o túrtano também, tá? E aí, você fez a retirada de quê? Você vai fazer a retirada do quê? Ramos, folhas, raízes, casca, o que é que você vai trabalhar? Lembrando o seguinte, você precisa ter uma coleta de uma amostra da planta para que seja feita uma essicata, né? O Cássio disse que pegou foi tudo, pegou folha, pegou raiz, casca, tudo. Então, Cássio, o que é que acontece? Você precisa normalmente das folhas e de fruto para poder você fazer uma essicata, né? Então, você vai fazer o quê? Essicata, você vai pegar um ramo, que o pessoal chama de galho, né? Você pega um ramo, você prensa ele, né? Você faz uma ficha identificando, faz todas as identificações ali, ou não conseguiu o fruto, você faz todas as identificações ali do seu material, tá? Então, você anote no seu caderninho, anote no seu caderno de campo, o horário que você fez a coleta, o dia que você fez a coleta, quais são as características do local, tá? Coloquem ali aquelas observações, as características do local, tire fotos ali, tá? Faça esses registros fotográficos, tá? E aí que você faça a retirada do ramo, não somente vários ramos para você fazer as essicatas. Por quê? Para que vai servir essa essicata? Para fazer a identificação da planta, tá? Que é muito importante realizar a identificação da planta. Essa identificação, ela é feita por um botânico, que é um profissional, né, da área da biologia, especialista em plantas, em que ele vai analisar o seu material e ele vai confirmar se aquela planta é aquela realmente que você está pensando que é ou não. Então ele vai lhe dizer ali todos os dados, né? Qual é a família, qual é o gênero, qual é a espécie, tá? Então você vai ter uma confirmação de que realmente você está trabalhando com aquela planta, para não correr o risco de você começar a trabalhar com a planta pensando que é a planta X e na hora é a planta Y, tá? Então vamos lá aos passos. Você vai lá fazer o registro das coordenadas, utilizando um aparelho de GPS. Você vai registrar, colocar no seu caderno de campo. Você vai colocar as informações, a data de coleta, o horário da coleta, o que é que você coletou. Você vai fazer a coleta de todo aquele ali. Então, se você vai trabalhar com folhas, faz a coleta das folhas, faz a coleta do fruto, se tiver, né? Porque esse fruto vai ser usado para identificação botânica. Se não tiver o fruto, tudo bem, só os ramos. Faz a coleta dos ramos, produz a essicata e encaminhe para um herbário, porque no herbário o botânico vai fazer a identificação e vai registrar aquela sua essicata. Então, ele vai te dar um registro de identificação daquela essicata que você vai utilizar para colocar no seu trabalho, tá? Confirmando que aquele seu material ele foi identificado por um profissional e é aquela espécie que você está trabalhando de fato, tá? Então, aqui eu tenho a coleta e identificação do material botânico. Ficou claro para todo mundo como é que acontece essa primeira etapa aí de campo? Sim, ficou claro, né? Ficou claro, Cássio, para ti aí? E aí, Cássio, tu fez a anotação, fez o registro das coordenadas, fez o registro das coordenadas, anotou ali a data, qual foi o horário de coleta, né? Fez tudo isso, é importante isso para o teu trabalho, tá?
também Ellen, eu acho que Ellen vai trabalhar com planta, tá? Importante essas informações aí. E aí, depois que você faz isso tudo, tá? Você vem com vamos supor que você vai trabalhar com folha. Você vem com sua folha, com seu material do laboratório. O que é que você vai fazer? Você vai pesar aquele material que você está levando para o laboratório. Vou fazer aqui uma observação. Gente, você que vai trabalhar, só ficou as coordenadas, né, Cássio? Pois é, tem que registrar as coordenadas, tá? E aí você levou essa folha para o laboratório, você vai determinar a massa daquele material. Gente, uma observação. Você vai coletar as folhas, não colete todas as folhas da planta, não deixa a planta lá sem nenhuma folha não, por favor. Porque você pode precisar novamente e não ter, tá? Porque tem gente que é exagerado, pega muita folha. Tá? Então, gente, não precisa pegar muita folha, não. Pega uma quantidade de folha ali que você acredite que quando secar vai dar E aí a determinação da massa do material. Pessoal, nesse caso aqui, o que acontece? Normalmente a gente trabalha com um volume um pouco grande de material. Né? Então, o que acontece? Vitória, o Cássio é assim, que o Cássio tira todas as folhas da planta, Professor, lá no interior dele ele acaba com as coisas. Pois é, Cássio, ó, viu, Cássio? Não precisa tirar todas, tá? Tira uma quantidade, tá? Ele pegou a árvore toda, tem gente que quer fazer isso, aí quando precisar coletar de novo, não tem, matou a árvore, né? Aí a pesquisa vai... Eita! Pois é, gente. E aí, vamos lá. Fez a coleta da folha, né? Você coletou a folha, tá? Colete uma quantidade, assim, não tão grande, tá? Mas também não colete 5 folhas, não, porque não vai dar de fazer extrato, tá? E aí você vai pegar o quê? Você vai levar para o laboratório. Quando chegar lá, você vai pesar. Gente, nesse caso, normalmente quando a gente trabalha com um volume muito grande, essa pesagem ela não é feita em balança analítica. Ela é feita numa balança semi-analítica, ou então ela é feita em uma balança normal, tá? Então, vocês não precisam a depender da quantidade de extrato que vocês vão precisar para os seus testes, que não é uma quantidade grande, vocês vão precisar ali de 800 gramas, precisar de 1 quilo de folha no máximo, tá? E aí você pesa essa massa dessa folha in natura. A folha sem passar por nenhum processo de limpeza ou de secagem, tá? Você vai pegar essa sua folha, você vai pesar ela. Por quê? Porque através desse dado, você consegue ter uma informação mais lá na frente de proporção, tá? Que é tipo o seguinte. Você precisa de um exemplo. Você precisa de 400 gramas de material seco e triturado. Tá? E aí você não tem ideia nenhuma de quanto de folha in natura você precisa. Se você realizar essa pesagem do material, quando você chega no laboratório, um exemplo, você pesa aquela sua massa da folha in natura. Eu tenho 500 gramas dela in natura. Depois do processo de secagem, aquela minha massa, ela reduziu, depois de secado e triturado, ela reduziu para 200 gramas. Então, eu tenho 500 gramas dela in natura. Depois de seca e triturada, eu vou ter 200 gramas. Beleza, vamos lá. Agora, vamos supor que vocês precisem não de 200 gramas, mas vocês precisem de 400 gramas daquele material seco e triturado. Mais ou menos quantas gramas de folha vocês vão precisar da folha in natura? Quantas gramas mais ou menos vocês vão precisar coletar daquela folha in natura?
1000 gramas, 1 quilo. 1 quilo, né? Tá? E aí o que acontece? Como você já sabe inicialmente que com 500 gramas você vai ter 200, né? E você está precisando de 400, então você precisa o quê? De mais 500 gramas, tá? Isso é para evitar que aconteça isso, né? O pessoal tire todas as folhas da planta, tá? E depois não tenha, né? Não tenha mais nada, tá, gente? É por isso que é importante pesar, tá? Ficou claro aí essa importância da pesagem aí do material quando chega no laboratório? Ficou, né? Beleza. Importante isso daí, tá? Limpeza do material. Gente, vocês não podem simplesmente pegar esse material do jeito que ele tá, levar para a estufa, secar e triturar. Não. Você fez o quê? Você fez a coleta, tá? Você fez a coleta lá, e depois dessa coleta você levou para o laboratório, você determinou a massa daquele material, né? Material ali sem nenhum procedimento, sem lavagem, sem secagem, sem nada. E aí você vai limpar. Como é que você vai limpar? E Cássio, como foi feita a tua limpeza do teu material? Como foi que tu limpou? Vamos lá. Como é que é feita a limpeza do material, pessoal? Normalmente, esse material ele é lavado com água corrente. Ou seja, você vai limpar ele com água corrente, limpa com água corrente, tá? Água da torneira, para você retirar toda a sujeira que tem na sua planta, terra ou qualquer outra coisa, né? Então você vai, né, limpar com água corrente, com água da torneira. Logo após você vai limpar também com água destilada, tá? Por quê? Porque a água da torneira, né, ela tem alguns sais, ela pode ter alguma outra substância, tá? E aí você passa água destilada, tá? E faz a limpeza daquele material. E aí você vai fazer a retirada do excesso de água. Como assim a retirada do excesso de água? Normalmente a gente coloca sobre a bancada papel toalha, e você coloca as folhas ali em cima, tá? Você coloca as folhas ali em cima, tá? Coloca as folhas ali em cima daquele papel toalha, e aí você faz a retirada do excesso da água. Por quê? Porque se aquele material ali tiver muita água, ele vai demorar muito para secar. Por que ele vai demorar para secar? Tá? E Cássio, qual foi tua forma de secagem? Foi em estufa? Qual foi a temperatura? Estufa. Pessoal, normalmente esse material ele é seco em estufa a uma temperatura de 40 graus. Por quê? Porque se eu tiver uma temperatura maior, eu posso perder algumas substâncias que são voláteis, tá? Então, normalmente, é feito esse controle de temperatura e é seco em uma estufa com a temperatura máxima de 40 graus, tá? Cuidado para não queimar o material, para o material não ficar com um aspecto ruim, muito seco, tá? Você tem que ter bastante cuidado na questão de secar esse material, tá? Então, você vai secar esse material em estufa e fazer o acompanhamento da secagem. Por quê? Porque tem material que seca muito rápido, tem material que demora a secar. Folha, ela seca mais rápido do que casca do caule. Normalmente, casca do caule demora bastante tempo para secar, tá? Então, você tem que ter todo esse cuidado com o material, tá? Recapitulando. Chega no laboratório, pesa seu material, seja lá flores, raiz, casca do caule. Quando é retirado do caule, muito cuidado, gente. Não casca do caule todinho, não, porque senão você vai matar a planta. Não faça isso, não, pelo amor de Deus. Ô, Cássio, pode falar.
Ó, 50 graus. E, Cássio, o ideal é que seja uma temperatura mais baixa, tá? Tenta trabalhar aí com 40 graus, se for possível, tá? Normalmente é uma temperatura que a gente costuma trabalhar em laboratório, tá? E aí, pessoal, você secou o seu material tudinho, tá? Você teve cuidado, secou o material. O que é que você vai fazer? Trituração do material, tá? Essa trituração a gente chama, ou tem na literatura o nome moagem, que é moer, triturar, tá? O porquê que é necessário triturar esse material? Porque você precisa aumentar a sua área de contato, aumentar a área da superfície de contato, né, com o seu líquido extrator, e assim você tem um processo de extração melhor, tá? Não é pegar o material do jeito que ele está colocado no líquido extrator. Não. Tritura ele, né? Você pode usar uma peneira granulométrica, você pode usar um triturador mecânico, tritura todo esse material, aumenta a superfície de contato e aí você vai colocar em contato com o líquido extrator. No caso aqui, né, vamos supor que você já está com o seu material seco, você triturou, e aí você vai pesar, tá? Normalmente a gente usa 20 gramas para 100 ml de solvente, tá? Que fica 20%. Pesou 20 gramas, colocou num frasco âmbar, de preferência, colocou seu solvente. Detalhe, vamos lá, pessoal. Pesar em balança analítica, tá? Solvente. Medir o solvente em aproveta, tá? É interessante fazer isso, tá? Você não vai utilizar um beck ali, porque você sabe que aquele beck, de fato, não é 100 ml no beck, não é 100 ml da proveta. Existe essa diferença. Então, você utiliza uma proveta, tá? Para você medir essas 100 ml, por exemplo, se fazer dessa proporção, tá? E aí você escolher seu solvente, né? E aí o solvente vai ser o quê? Vai ser etanol, vai ser metanol, vai ser água, vai ser hidroalcoólico. Você mede ali o seu valor, né? A quantidade de ml que você vai utilizar e coloca junto com o seu material triturado, tá? Aqui eu estou dando um exemplo normalmente que a gente costuma utilizar, né? 20 gramas de material seco e triturado para 100 ml de solvente. O que a gente faz? A gente deixa durante o período de 72 horas em contato com aquele líquido, ou seja, o nosso processo que a gente costuma utilizar é a maceração, tá? Vocês estão vendo que é o contato do material vegetal com o líquido. Temperatura ambiente, tá? Frasco fechado, e aí pode ser com agitação ou sem agitação, tá? Como eu falei para vocês, né? Depende do método que você escolheu trabalhar, tá? E aí você pega aquele seu material que está triturado, né? Triturado, você vai na balança analítica, 20 gramas, 100 ml de solvente. Pode aumentar? Pode, você pode dobrar 40, 200 e assim sucessivamente, tá? Quanto mais material você utilizar, a lógica é que você tenha mais extrato bruto, tá? Só que aí você não precisa de tanto extrato bruto, porque a gente vai usar nos testes a questão de miligrama, né? Então são quantidades bem pequenas, então você não precisa, assim, de 50 gramas de extrato. Não, você precisa, às vezes, de 5 gramas, né? 3 gramas de extrato, não precisa de muita coisa, tá? E aí, pessoal, cuidado com o solvente que vão utilizar, tá? Se você ia utilizar algum solvente que seja volátil, façam em capela de exaustão, tá? Muito cuidado com essa questão de regra de segurança. Muito cuidado com a qualidade da limpeza do material. Gente, o material ele tem que estar limpo, seco, tá? Detalhe, vocês sabem, nem todo material, nem toda vidraria pode ser seco em estufa. Existem aquelas vidrarias que podem ser secas em estufas, aquelas que não podem, tem que secar em temperatura ambiente. Cuidado com a qualidade da limpeza do material. O ideal é que o material ele esteja bem limpo, para que você não tenha contaminação, tá? Aqui embaixo eu coloquei aqui a referência, né, de um artigo, né, que a gente costuma utilizar para referenciar as metodologias, tá? Inclusive é um artigo que o professor Jefferson é coautor, tá? Então isso aqui eu estou exemplificando para vocês na prática como esse processo de produção de extrato.
E aí você colocou sua massa com solvente, período de 72 horas ou menos, né? Com ou sem agitação. Logo depois você vai fazer o quê? Filtrar. A filtração, ela pode ser a filtração simples, que é aquela filtração que você já conhece, ou a filtração a vácuo. Normalmente, pessoal, a gente utiliza a filtração a vácuo. Vocês já fizeram alguma vez uma filtração a vácuo? Usando Kitasato, com a bomba a vácuo? Alguém que já fez alguma filtração? Filtração a vácuo? Eu acho que não, né? Quem respondeu... não, pois é, tem a filtração a vácuo, mas eu acredito que vocês devem conhecer. Apesar de nunca ter feito, talvez vocês conheçam como é a filtração a vácuo, tá? Então você vai usar o funil, né? Não é o funil simples, tá? Você vai usar um Kitasato e aí você vai fazer um vácuo com a bomba. Essa filtração, normalmente, é para líquidos que são voláteis. Por quê? Porque a filtração simples ela vai demorar muito. E aí aquele líquido vai acabar evaporando, volatilizando. E aí você vai perder aquele líquido que tem os metabólitos que são do seu interesse. Por quê? Porque é ele que fez a extração. Então a gente utiliza normalmente da filtração a vácuo, né, para fazer essa filtração, porque é um procedimento mais rápido, você ganha tempo, mais eficaz nesse caso, porque você não vai perder líquido extrator. E logo após essa filtração, você tem o seguinte, você tem algumas opções. Você pode fazer o que a gente chama de preparo do concentrado, utilizando um evaporador rotativo. Se tiver evaporador rotativo, vocês podem falar aí no chatzinho, tá? Se vocês têm evaporador rotativo. No evaporador rotativo, você prepara o concentrado. Como é que é isso? Você vai tirar, por exemplo, se você utilizou o etanol, você vai fazer a retirada do etanol do seu material e vai ficar só o seu concentrado ali do seu extrato, tá? Você faz a retirada daquele solvente. Então você pode utilizar o evaporador rotativo. Se não tem evaporador rotativo, vocês podem fazer essa secagem desse material utilizando uma estufa. No máximo 40 graus, tá? Evaporador rotativo, o banho, no máximo 40 graus. Então você coloca, né, se tiver evaporador rotativo, coloca no evaporador rotativo, retira o solvente, quando estiver bem concentrado, você coloca no recipiente e coloca em estufa para secar no máximo 40 graus. Ou então temperatura ambiente. Isso depende do material. Por exemplo, o meu extrato eu sequei em temperatura ambiente, porque eu consegui fazer um concentrado, a qualidade estava muito boa, e aí eu não tinha tanto solvente, então ele secou de forma bem rápida em temperatura ambiente. Mas pode ser feita a secagem em estufa também, tá? Então, se você não tem evaporador rotativo, coloque no recipiente e seque em estufa, no máximo 40 graus. Depois daquele material seco, né, como eu falei para vocês, questão de secagem, depois do material seco, você vai fazer o quê? Você vai determinar a massa. Gente, o que é que a gente faz aqui, que a gente costuma fazer? Para você não ter que raspar ali, porque quando aquele seu material está seco e você faz a raspagem, sempre você perde um pouco de material. E ali não vai corresponder à quantidade de material de fato que você conseguiu, porque você está perdendo um pouco no frasco. Então, quando você coloca seu concentrado em uma placa de Petri, o que a gente costuma fazer? Primeiro a gente pesa a placa antes, porque a gente vai saber o valor da placa. A placa deu, por exemplo, 5 gramas. E aí eu coloquei meu líquido extrator, coloquei meu concentrado ali, e coloquei para secar, e no final tem o meu extrato. Aí eu peso a placa de novo, deu 6 gramas. Só que a placa é 5. E aí o que é que eu faço?
faço a subtração e eu vou saber que eu tenho ali 1 grama de extrato, entendeu? Para mim saber mesmo realmente o valor de extrato que eu consegui ali naquele meu procedimento, tá? O porquê que eu tenho que saber aquela quantidade de extrato que eu tive no procedimento? Para me fazer um cálculo de rendimento. O que é esse cálculo de rendimento? Você vai fazer uma relação entre a quantidade de extrato que você teve com a quantidade de material que você utilizou. Não do material in natura, eu digo do material seco e triturado. Por exemplo, você teve 1 grama de extrato, você usou 20 gramas de material seco e triturado. E aí você calcula, né, e vê qual foi o rendimento do seu procedimento, tá? E aí, aí aqui eu trago um exemplo dos passos, né? Por exemplo, aqui tem estufa, secou em estufa. Fez a secagem em estufa, tá? Aí eu pego e peso. Qual foi a massa que deu? Foi essa. E aí eu armazeno. Eu estou usando como exemplo aqui um material que eu armazenei, tá? No Eppendorfzinho, ó. Tem um material dentro do Eppendorf. Vocês podem ver que é pouca coisa de extrato, tá? Não é muita coisa, não. Só que a gente usa pouco. A gente não usa muito, não, tá? Não usa muito extrato, não. Dependendo do que você pretende testar, tá? Então, aí, esses são os passos que a gente costuma utilizar no processo de produção de extrato. Gente, deu de entender mais ou menos os passos? Deu de tirar algumas dúvidas? Deu de dar algum direcionamento com relação à questão da produção de extrato? Deu de entender, né? Pessoal, não sei se vocês vão poder aí... E aí, pessoal, as referências, tá? Que eu utilizei, né? E aí, o que acontece? Eu vou sair agora, vou tirar da apresentação aqui, e eu vou fazer um tour aqui pelo laboratório para mostrar para vocês alguns materiais aqui, tá? Opa, Cássio, eu tirei agorinha, mas eu vou mandar depois para vocês as referências, tá? É porque eu quero fazer um tour aqui, mostrar algumas coisas aqui no laboratório para vocês, tá? Vamos lá. Vai ser aqui pelo computador mesmo. Vou mostrar alguns materiais aqui para vocês no laboratório. E aí, Fabrício? Dá um oi pro pessoal aí, ó. Essa amiga Fabrícia, tá? A gente trabalha junto comigo aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês alguns materiais, tá? Alguns materiais aí. Ó, pessoal, por exemplo aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver bem? Vocês podem ver que tá só o pozinho. Aqui é um material triturado, tá? Aqui é um material triturado, tá? Que a gente utiliza. Tá? Aqui ele tá seco, tá triturado, tá só no ponto de ser colocado o líquido extrator, tá? Pesar e colocar o líquido extrator, tá? Então aqui eu tenho, que vocês não podem ver que tá bem, ó, bem triturado, tá? E aí, normalmente, a gente, como eu falei para vocês, normalmente a gente utiliza o etanol, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um material que ele já está filtrado, tá? Ó, frasco âmbar, aqui já está filtrado, tá? Tá vendo aí, Cássio? Conseguindo ver direitinho aí? Ó, aqui só o material triturado, tá? Seco e triturado. Vocês podem ver que ele tá com aspecto verde, ou seja, não ficou um material com aspecto ruim. E aqui depois de colocado, né? Aqui depois de filtrado, tá? Que é só o líquido extrator. No caso aqui a gente usou o etanol, tá?
Aqui no caso está só o líquido. Aqui do mesmo jeito, ó. Agora eu vou mostrar para vocês o evaporador rotativo. Eu vou mostrar aqui para vocês o evaporador rotativo, tá, gente? Vamos lá, fazer o tour aqui pelo lado, guardar esse material aqui. E aí, pessoal, a gente tem bastante material aqui, ó. Ó, bastante material aí, ó. Tudo é de pesquisa aí, ó. Tá? Vocês estão vendo que tem bastante recipiente aí, é tudo material para produção de extrato, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês um extrato que ele foi passado no evaporador rotativo, tá? E aí ele está secando aqui em estufa. Vou pegar aqui para vocês verem. Ó, ele está na placa de Petri. Acho que vocês estão conseguindo visualizar aí. Tá? Não tem como eu virar ele porque ele ainda está um pouco líquido. Está secando ainda, tá? E aí pode ver que tem uma identificação aqui embaixo da placa, tá? A gente identificou para que não ocorra nenhum problema na hora da pesagem, de colocar alguma placa que não seja um material, alguma coisa desse sentido. E aí você já pode colocar até a massa da placa aqui embaixo também, tá? Para quando você pesar, depois do material seco, fazer a subtração do valor, tá? Então, esse aqui é o material, aqui, esse extrato aqui está quase pronto, tá? Vamos agora lá no outro. Pessoal, a gente está fazendo um tour aqui pela parte do laboratório. Aqui é o laboratório de Química e Biologia, tá? Esse laboratório aqui a gente utiliza para ensino, para pesquisa também. E aí, aqui nesse outro local aqui onde eu fico. E aí vamos agora para esse outro ambiente aqui, ó, tá? Em frente ao laboratório que eu mostrei para vocês agora, a gente tem outro ambiente, a gente vai ter aqui o almoxarifado e nós temos aqui um laboratório de pesquisa, tá? Isso aqui é um laboratório de pesquisa que eu estou entrando agora. E aí, aqui também eu tenho nessa outra estufa mais material, alguns extratos, tá? Aqui do lado a gente tem uma estufa bacteriológica, tá? Que é para fazer teste com bactérias. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o evaporador rotativo. Estão conseguindo ver bem? Evaporador rotativo. Sim. Tá, esse evaporador rotativo aqui eu utilizei ele ontem. O pessoal fez até um vídeo e colocou lá no Insta. Eu até repostei lá um vídeo da gente utilizando ele, tá? Ontem a gente estava utilizando esse evaporador rotativo, tá? Eu estava fazendo um procedimento que era de preparo de um concentrado daquele extrato lá que eu mostrei para vocês, tá? Então, esse equipamento aqui, ó, vou tentar colocar o... Estão conseguindo ver bem o evaporador rotativo aí? Sim, tá dando para ver. Tá? Beleza, tá? Olha, aqui eu tenho, estão vendo esse balão aqui? Aqui o que acontece? Eu tenho um banho aqui, tá? Eu coloco água aqui nesse local, tá? Nesse recipiente, tá? E aqui eu faço um controle de temperatura, tá? Qual a temperatura que tu usa? 40 graus. Vocês vão observar que todo o procedimento que a gente faz é com a temperatura no máximo de 40 graus. Então, vocês vão ver isso normalmente na literatura. O pessoal trabalhar com, você seca 40 graus, esse procedimento normalmente é em torno de 40 graus. Por quê? Para que eu não perca algumas substâncias, tá? Que são um pouco mais voláteis, tá?
Vocês estão vendo esse balão, ó. Nesse balão aqui a gente vai colocar aquele líquido que eu mostrei para vocês lá, depois de filtrado, tá? A gente coloca o líquido aqui, tá? E aí tem o banho e ele vai ficar, esse balão vai ficar imerso aqui, ó, nesse banho, tá? E aí o solvente, esse solvente ele vai vir aqui, ó, e ele vai condensar aqui, ó, esse condensador aqui serpentina, ó. Ele vai condensar aqui, ó. E aí eu vou recolher aquele meu solvente, ou seja, por exemplo, o etanol. Eu vou recolher o etanol aqui. É porque, pessoal, ontem eu não lembrei se não tinha feito um vídeo para mostrar para vocês. Mas eu repostei num story que foi feito na hora que eu estava operando o equipamento. Eu vou ligar ele agora, só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como é que funciona essa parte aqui, tá? Eu vou ligar ele aqui para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Ah, detalhe. Esse equipamento, ele não funciona sozinho. Eu preciso fazer um vácuo aqui, ó. Eu preciso fazer um vácuo aqui. Eu uso uma bomba a vácuo, faço um vácuo aqui no sistema, tá? E como vocês veem, como esse material, como o meu solvente ele vai condensar, eu preciso de resfriamento desse condensador aqui, tá? Então eu faço um fluxo de água, água fria, onde essa água tem um local que ela entra e ela sai. Então tem um fluxo contínuo de água, tá? Eu vou ligar o equipamento, só uma parte dele aqui para vocês verem como é que funciona, tá? E aí é um equipamento que a gente utiliza para acelerar o processo de produção do extrato. Por quê? Porque se eu tenho 500 ml, para me evaporar 500 ml em temperatura ambiente ou então na estufa vai demorar muito tempo, né? Então demora muito tempo para mim ter a retirada daquele meu solvente ali, do etanol. E aí eu utilizando esse equipamento, eu acelero esse processo, tá? Aí, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, no caso o balão, ó. Eu tenho um balão aqui, tá? Vocês viram que eu liguei aqui, ó. E aí eu faço um ajuste da rotação do balão. Vou botar aqui 70 rotações por minuto. Vocês estão observando que o balão está girando? Sim. Ó, e aí o balão vai girando, eu tenho um espalhamento daquele meu líquido dentro do balão, e aí eu tenho um aumento da superfície de contato, tá? E esse meu solvente, ele vai sair daqui, o etanol, ó, ele vai condensar aqui no condensador, tá? E eu vou recolher ele nesse balão aqui, tá? Eu vou recolher ele aqui, tá? O procedimento que eu fiz ontem, a gente conseguiu recuperar mais ou menos em torno de 400 ml. Foi utilizado meio litro, né, 500 ml, a gente conseguiu recuperar mais em torno de 400 ml, tá? Então, esse daqui é o evaporador rotativo, tá? Um dos equipamentos que a gente usa. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um outro equipamento que a gente pode utilizar no processo de agitação, tá? Para que você não fique agitando na mão o frasco, a gente tem esse outro equipamento aqui, ó, que é um agitador shake, tá? Pessoal, conseguindo me ouvir? Ah, porque estava sem áudio. Mas vocês, no momento que eu estava falando sobre o evaporador rotativo, vocês estavam conseguindo me ouvir? Sim. Pronto, ficou sem áudio agora há pouco, né? Foi. Pronto, esse daqui que eu estou mostrando para vocês é um agitador shake, tá? Esse agitador a gente utiliza quando a gente quer deixar o material em agitação durante muito tempo, tá? E aí a gente quer uma agitação contínua, então a gente usa esse equipamento.
Eu vou ligar aqui para vocês verem como é que ele funciona, tá? Vocês vão ver aqui, ó, você tem como você abrir ele, ó. Você abre e aí tem um local para vocês colocar o recipiente, tá? Os frascos de vidro, tá? E aí você seleciona, por exemplo, qual é a agitação que você quer, né? Ele vai dar, ó, já selecionei, ó. Vocês podem ver que ele tá começando a girar, ó. Vou colocar mais perto para vocês verem. Estão conseguindo visualizar bem? Ó, ele vai acelerando, ó. E aí, em vez de você estar agitando com a mão, ele faz isso de forma, ó, mecânica, ó. E aí, o que acontece? Eu posso aumentar essa rotação, ó. Eu posso aumentar a rotação. Então, esse é um dos equipamentos que a gente utiliza nesse processo de produção de extrato, tá? Vou desligar aqui o equipamento. Pronto, desliguei o equipamento. Então, vocês vão observar que são alguns equipamentos que eles vão facilitar esse processo de produção de extrato, tá? Então, em vez de eu ficar agitando o meu frasco, eu coloco, né, esse frasco nesse equipamento e aí eu deixo ele ligado. Ele vai fazendo aquela agitação, né, mecânica, e isso vai melhorar o processo de extração, tá? Daquele material que eu quero. E aí a filtração, como eu falei para vocês, a filtração a gente faz uma filtração utilizando uma bomba a vácuo, a filtração a vácuo, que a gente vai ter um processo mais rápido de filtração, tá? Eu não vou perder aquele líquido, que é o que me interessa, tá? E aí depois eu vou submeter a um processo utilizando um evaporador rotativo, onde eu vou fazer a retirada do meu líquido, por exemplo, do etanol, e vai ficar ali só o que é de meu interesse, tá? Então, aquele procedimento que ia durar algumas semanas para mim fazer, eu consigo fazer ele de forma muito, muito rápida, tá? Em questão de dias eu consigo ter um extrato já pronto. Por quê? Eu recordo que antes, quando a gente não tinha evaporador rotativo, a gente passava tipo 1 semana, 2 semanas para poder evaporar o solvente, né, de um procedimento. Com evaporador rotativo, não. A gente faz isso de forma muito rápida, né, com uma qualidade, e dentro de poucos dias eu já tenho meu extrato pronto para me poder trabalhar, tá? Aí, pessoal, dando continuidade no tour, eu acho que vocês já devem ter aí, devem ter a fluxo laminar, né? No caso aqui a gente tem 2 fluxos laminar que a gente utiliza para fazer teste de atividade antibacteriana, tá? Então é necessário esse tipo de equipamento, que ele dá uma segurança, evita a contaminação, tá? E aí também a estufa bacteriológica, né? A estufa de cultura bacteriológica, que é essa daqui, ó. A gente tem uma aqui também, tá? Então, pessoal, alguns dos equipamentos que a gente utiliza para poder realizar esse procedimento de produção de extrato, tá? E aí são os equipamentos que eles melhoram esse processo, né? E fazem com que a gente tenha um material com uma melhor qualidade, né? E que a gente consiga produzir um extrato de forma mais rápida, tá? E aí, pessoal,
Eu espero que vocês tenham conseguido aprender um pouco sobre nossa aula de hoje, nosso encontro de hoje, tá? Acabei demorando um pouquinho mais do que o esperado, né? Não, na verdade, a gente está no horário, né? Mas eu acredito que eu consegui mostrar para vocês algumas coisas interessantes e trouxe algumas informações interessantes também, tá? Sobre esses procedimentos de produção de extrato, que são algumas etapas que elas estão relacionadas à questão da qualidade do material, né? Então, o evaporador rotativo, o agitador shake, eles melhoram muito no processo, tá? Uma filtração utilizando a bomba a vácuo também melhora muito, torna o processo um pouco mais rápido, né? E com uma qualidade um pouco maior, tá? E aí, no final, tem os extratos, tá? Eu não vou mostrar para vocês aqui os extratos que a gente tem já armazenado, porque a geladeira é uma geladeira que também tem material biológico, e aí, como eu estou sem luva, sem jaleco, fica ruim de estar mostrando para vocês, tá? Mas em um outro momento a gente vai estar mostrando. E aí, pessoal, na próxima semana a gente não vai ter encontro, tá? Eu vou estar fazendo uns testes lá na UFDPA, então a gente não tem encontro. Só que eu vou mandar para vocês 2 estudos dirigidos, mas coisa bem simples, tá? Só para a gente estar fazendo uma avaliação bem simples aí. Isso é bom também para vocês, para estudar um pouquinho mais. E aí, nosso próximo encontro, eu acredito que pelo cronograma vai ser triagem fitoquímica, né? Triagem fitoquímica e identificação qualitativa de metabólitos secundários. E aí nosso próximo encontro ele vai ser nessa vibe, tá? Um pouco mais de laboratório. Inclusive, eu vou fazer algumas demonstrações de como é esses testes na prática, tá? Próxima aula eu já vou estar de volta, tá? E aí eu quero mostrar para vocês mais ou menos na prática como é que funciona, tá? Vou mostrar um teste de saponina, alguma coisa assim, para vocês saberem como é que funciona. E aí os demais vocês vão fazer aí provavelmente. Eu falei que o professor Jefferson já tem material e aí eu acho que vocês vão fazer alguns testes aí, tá? Mas aí hoje a gente abordou preparo de extrato, tá? Então tem algumas informações aí bem importantes. No próximo encontro, triagem fitoquímica, identificação de metabólitos secundários e no último, atividade biológica. Tá, gente? Então eu espero aí que vocês tenham gostado da aula, que tenha ficado algumas informações aí, tá? É interessante, Cássio, antes de fazer o procedimento, ler algumas metodologias, definir algumas coisas, tá? Para que tu tenha uma metodologia bacana, e de acordo com a literatura também, tá? E aí é isso, viu, pessoal? Até o nosso próximo encontro, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí, tá? E aí, no nosso próximo encontro, a gente vai abordar essa parte de triagem fitoquímica, tá? Pessoal, boa tarde, até mais. Qualquer coisa, estamos aí, tá? Eu vou ver se eu consigo mandar um videozinho do uso do evaporador rotativo para vocês verem mais ou menos como é que funciona. Eu vou ver se eu consigo baixar lá no Instagram, tá? Mas qualquer coisa eu tento mandar para vocês depois aí dele funcionando, tá? Gente, até mais, boa tarde, qualquer coisa estamos aí, tá? Tudo de bom para vocês, até mais.